Fala pessoal, vou dar início aqui à gravação do vídeo referente à disciplina Web Semântica no curso de pós-graduação de BI e Big Data. O nosso professor nessa disciplina foi o Edson Santos. O nosso trabalho consiste em analisar um artigo científico que tenha relação com a disciplina Web Semântica. Nossa equipe é formada por Fábio Abreu, Flávio e o Rodrigo Silva. O tema do nosso trabalho é apoiando estudos cientométricos com o Linkem Open Data. Os autores desse artigo são esses carinhas aqui, que estão aqui embaixo, Sandro e companhia, ok? Bom, então, qual foi o problema encontrado pelos pesquisadores que deu origem a esse artigo científico? O problema estava justamente na dificuldade em mensurar os indicadores cientométricos. Devido à complexidade de coletar, organizar e relacionar os dados, sobretudo na web, onde os dados são distribuídos em diversas fontes e formatos, na maioria das vezes incompatíveis. A cientometria é um ramo da sociologia das ciências e da ciência da informação que procura estudar aspectos quantitativos da ciência e da produção científica, quer como uma disciplina ou como uma atividade econômica. A cientometria visa mensurar a informação científica a partir de fontes de dados, como os documentos científicos. Os objetivos. O primeiro objetivo é facilitar a mensuração dos principais indicadores da cientometria. Exemplo: números de trabalho, números de citações, coautorias, números de patentes e etc. Número de trabalho refere-se à quantidade de artigos, livros, capítulos de livros, relatórios, etc., que são produzidos pelos cientistas ou instituição. É uma medida da produtividade do agente científico. Número de citações. Total de vezes que um trabalho de um cientista, instituição, país ou publicação em um período foi mencionado em outros trabalhos. É uma medida da relevância do trabalho. Coautoria. Número de trabalhos realizados em colaboração com outros cientistas ou instituição. Número de patentes. Quantidade de patentes registradas ou pedidas por cientistas, grupos ou instituições derivadas dos trabalhos desenvolvidos pelos agentes científicos. É uma medida dos resultados práticos dos trabalhos. Um outro objetivo é possibilitar o cruzamento dos indicadores para facilitar a identificação dos melhores autores. Então, através do cruzamento de alguns indicadores que foram mencionados, né, é possível facilmente estar identificando os melhores autores. E, por fim, tem o objetivo de facilitar a tomada de decisão, né, quanto à distribuição de bolsas de mestrados e doutorados. Aí também vem uma facilidade, né, de identificar de fazer o cruzamento desses dados para identificar os cientistas, né, que tem as características para cada bolsa, para concessão de financiamento. Então, o resultado final desse artigo vai trazer muitos benefícios para o meio acadêmico, né? Para essa questão de medição dos trabalhos científicos. Então, foi um trabalho muito importante para esse meio. O Fábio Abreu agora vai falar um pouco sobre os métodos, né, utilizados para chegar no objetivo final desse artigo. Ok? Olá, professor. Sou Fábio Abreu e vou dar continuidade à apresentação do artigo. Ainda na parte de conceitos,
Vamos falar agora sobre o link de Open Data, que na verdade são dois conceitos, né, dois entendimentos. Um de Open Data, que é dados abertos, que significa, né, que são dados regidos por licenças que não impedem o reuso, desde que obedecidas as regras pertinentes à distribuição. Isso é uma definição que está no site do Linked Data, né, o linkeddata.org. E o outro conceito é o Linked Data, que se refere a um conjunto de práticas para publicar e interligar dados estruturados disponibilizados na web. Isto somente é possível pela utilização de um modelo padrão, porque temos que padronizar, já que existem diversos formatos aí na internet, e um padrão para relacionar esses dados de forma descentralizada. A linguagem que a gente utiliza e que a gente tem visto é o RDF, Resource Description Framework, que é uma linguagem justamente para padronizar e conectar esses dados. Voltando agora para a nossa matéria, inclusive, Web Semântica, nesse campo o link de Open Data tem se difundido bastante com um conjunto de melhores práticas para publicar, conectar, socializar esses dados estruturados que encontramos na internet. Nós temos essa imagem que retrata todo o processo de classificação do link de Open Data, que pode ser de 1 estrela até 5 estrelas. Nessa primeira estrela, nós vamos definir cada uma delas. Nesse processo da primeira estrela, que é licença aberta, nesse caso aí não importa o formato. Assim, a manipulação e o processamento de dados abertos são dificultados. No exemplo desse artigo, o conteúdo que foi recebido foi uma das planilhas lá do ano de 2009, foi recebida no formato de PDF, né? Então dificulta bastante essa parte de manipulação do dado. Com 2 estrelas nós temos legível por máquina, classificação legível por máquina, que entende-se que os dados podem ser diretamente processados por um software proprietário e podem ser convertidos para outros formatos. No nosso exemplo, a gente recebeu dados no formato XLS, foi uma planilha do ano de 2007, e ela foi processada pelo um software proprietário que é o Microsoft Excel. Com 3 estrelas, nós temos a classificação de formato aberto, que são publicados em formato não proprietário. A manipulação dos dados é realizada sem a necessidade do uso de um software proprietário. Um exemplo, no nosso caso aí, foi que a gente recebeu uma planilha em Excel e conseguiu converter isso aí para CSV depois. Com 4 estrelas, que é identificador uniforme de recursos, que é usado para nomear dados na web, permitindo assim a criação de ligações entre os dados. No nosso exemplo do artigo, o conteúdo foi recebido no formato CSV e depois foi convertido através da linguagem RDF, que é a linguagem que já foi dito de padronização. E para atingir o nível pleno com 5 estrelas, que é o Linked Data, isso permite a navegação entre dados e descoberta de informação. Acrescenta-se valor aos dados, ao fornecer uma contextualização mais ampla. Um exemplo é justamente vincular os recursos do RDF local aos outros recursos que encontramos na internet. Vamos seguir agora para o método, como foi feito todo esse processo. Vale ressaltar que este trabalho é uma continuidade de um trabalho de Sandro Rothenberg, em 2014, que o título do artigo era Qualys Brasil disponibilizando dados via link de Open Data para estudos cientométricos. Esse trabalho, inclusive, foi apresentado no Congresso de Link Open Data Brasil em 2014. Então, esse trabalho já pegou essas planilhas, é uma continuidade desse trabalho. Então, nós temos 3 planilhas que foi para representar 3 triênios. Então, tem a Qualys 2007, que é dados dos índices Qualys dos anos de 2005 a 2007, 2009, que são os dados de 2008 a 2010, e 2013, que representa os índices Qualys dos anos de 2011 a 2013. Nesta tabela que segue aqui, podemos ver que foi realizado um pré-processamento dos arquivos dos índices Qualys, onde tivemos algumas perdas, né? Essas perdas foram devido à remoção de linhas de registros que não constavam ou o código do ISSN, que foi o código que possibilitou o link com LATS, né?
ou se não tivesse a avaliação, né, de uma qualificação da avaliação Qualis. Então, a tabela 1 apresenta a quantidade de duplas processadas, evidenciando uma baixa porcentagem de perda desses dados, né, considerando essas consistências que eu citei há pouco. Os arquivos tiveram seu formato migrado para CSV, permitindo a transformação dos dados para o formato RDF, que padroniza toda essa leitura. Esta codificação exemplifica em RDF para a avaliação Qualis no periódico Perspectiva em Ciência da Informação, na área de Ciências Sociais Aplicadas, no ano de 2013. Então, podemos ver aqui uma padronização dos dados utilizando o prefixo Qualis, que é o grafo, representação de recursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, descrição de recursos para a vinculação do ano de 2013 e representação do extrato A1, que é o nível de qualificação, Qualis, o nível mais alto, e descrição dos recursos para representar o periódico Perspectiva em Ciência da Informação. Aqui temos uma imagem que representa o grafo, justamente do código exemplificado anteriormente, e é um conjunto de recursos que forma um gráfico denominado Qualis Brasil. O artigo faz 3 estudos de caso, que é a parte de consumo dos dados, a aferição de medidas qualitativas e a obtenção de informações cientométricas. No caso de consumo de dados, considerando os princípios do Linked Open Data, deve-se disponibilizar os recursos de dados de forma estruturada a utilizar formatos não proprietários. Neste trabalho, o histórico do índice Qualis pode ser consumido de 2 maneiras. Uma em caráter computacional, que é através de uma consulta de uma linguagem chamada SparkQL para recuperar dados, e uma outra de forma mais intuitiva, que é uma tela de um sistema que foi desenvolvido web. Então, na listagem, a gente pode destacar, na linha 1, a padronização da nomenclatura dos recursos do Qualis Brasil, com prefixo Qualis, que já tinha visto antes na RDF. As dimensões de recursos a serem recuperados, que é o que está nessa cláusula select aqui. Da linha 8 a 11 aqui temos os recursos que foram considerados. Da 13 a 18 temos aqui a recuperação do select. E a linha de 22 e as linhas 20 a 22, o filtro da consulta, neste caso todos os recursos disponíveis para a área 31 e Ciências Aplicadas 1, com o extrato do Qualis 1, que é o nível mais alto, no ano de 2013. A consulta anterior pode ser feita também, realizada de forma intuitiva, sendo que os dados são acessados através de uma interface web, conforme os critérios selecionados no item A, ele pode colocar esses filtros. O consumidor tem a possibilidade também de exportar os dados, que seria através desses links aqui. Os formatos podem ser exportados tanto para CSV, XML, XLS e PDF. No caso, os formatos mais recomendados pelo Linked Open Data seria o CSV e o XML. E temos aqui, nesse item C, os dados que foram apresentados, que retornaram da consulta. Vamos agora para o segundo estudo de caso, que seria a aferição de medidas qualitativas. Uma das vantagens do Linked Open Data é a disponibilização em vincular os dados de diferentes grafos. O código exemplifica o consumo do histórico do índice Qualis ao atrelar os extratos das publicações de determinados grupos de pesquisadores. Nessa listagem, podemos destacar aqui na linha 1 o gráfico que compreende a produção de artigos em periódicos, com o prefixo PP. Na linha 2, podemos ver o Qualis Brasil, com o prefixo aqui Qualis, que já foi até reusado.
Na linha 7, os dados que foram recuperados através do Select. De 8 a 10 são os artigos de um grupo de pesquisadores e suas respectivas avaliações. De 12 a 15, a recuperação dos recursos que compõem uma avaliação Qualis. De 17 a 21, podemos ver as dimensões a serem recuperadas com os dados da consulta. E aqui, nesse último lado de cada 24 ao 26, podemos ver os filtros da consulta que caracterizam um grupo de pesquisadores e a fatia da área Qualis a ser analisada. Nesse caso, vamos avaliar a área de Ciências Sociais aplicadas 1 e o extrato A1. Cabe ressaltar que, voltando aqui, as linhas 2, 12 e 15, está havendo justamente uma reutilização de dados, comprovando assim o alcance à quinta estrela naquela classificação lá do Link to Open Data, que é a parte de reuso que eles classificam também. Nessa outra figura aqui, a gente exemplifica o enriquecimento de um contexto com o índice Qualis. Ela apresenta nessa interface web uma conformidade com a consulta codificada na consulta anterior que a gente fez do SparkL. Então, tudo que está sendo feito nessa consulta SparkL aqui está sendo exemplificada nessa tela web aqui que foi desenvolvida. É destacado também a evidência da interligação, interoperabilidade e processabilidade dos recursos de dados compartilhados entre os grafos. Então, nesse caso aqui, houve justamente um link com o grafo Produção Periódicos e Quali Brasil, que são aqui evidenciados no prefixo PP e no prefixo Qualis. E o último estudo de caso, vamos apresentar aqui, que é a obtenção de informações sintométricas. De uma forma geral, obter informações sintométricas auxilia no reconhecimento de competências implícitas, na definição de ações para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ou simplesmente no entendimento institucional da evolução das pesquisas, considerando os pesquisadores individuais, grupos de pesquisas, áreas de conhecimento, universidades e programas de pós-graduação. Nesta figura 8, podemos ver um cenário de exemplificação dos benefícios de reuso, interligação, interoperabilidade e processabilidade de recursos disponibilizados. Com base nos estudos anterior, os recursos dos grafos, tanto de produção periódico e Qualis Brasil, foram interligados de forma gráfica para observar a evolução da produção científica nas áreas de conhecimento. Então, nessa figura 8, podemos ver um conjunto de publicações de determinado grupo de pesquisadores que é classificado e sumarizado, considerando as áreas interdisciplinar, que é essa área aqui, e a ciência da computação na figura 8. Então, nós podemos ver tanto a parte de classificação quanto a parte de sumarização através deste gráfico aqui, através das barras. E como resultado desse trabalho, diante dos estudos de caso que foram apresentados, atesta-se que a contribuição desse trabalho consiste na disponibilização do histórico do índice Qualis, seguindo os princípios Link to Open Data, ou seja, antes os índices estavam disponíveis no formato PDF, na interface do sistema Web Qualis. Isso, se a gente for classificar, estaria na primeira estrela do Link to Open Data, prejudicando o uso automatizado do referido índice aos estudos cientométricos. Então, com este trabalho, o índice Qualis tem seus recursos elevados à quinta estrela, minimizando os esforços na compatibilização dos formatos de dados entre aplicações computacionais. Foi também desenvolvido uma interface web para consulta e com isso facilitou muito o consumo dos dados disponibilizado no ambiente distribuído, que é a internet. Desta forma, na perspectiva dos benefícios discutidos, o grafo Qualis Brasil suporta tanto a questão de reuso por diferentes grupos de consumidores, interligação com outros recursos da web, por exemplo, plataforma Lattes, como a gente exemplificou,
que houve esse link, e interoperabilidade entre os sistemas de informação cientométrica para minimizar os esforços na compatibilização de formatos de dados, já que a gente não encontra esse formato padrão na web. Então, esse foi o artigo escolhido e apresentado por nossa equipe. Vamos dar continuidade com a apresentação da parte prática. Então, professor, vou explicar um pouco da parte prática, tá? Foi feito em Python, tá? Nada muito diferente do normal, do Java, do próprio Protégé. Inclusive, eu estou com o Protégé aberto para fazer a parte do Reason, para ficar mais fácil até de visualizar, certo? Parte de ontologia. Aqui a gente carrega a ontologia, eu até botei uns comentários para ficar mais fácil. Ele cria a classe de ontologia, certo? Com essa classe, utilizando essa classe, ele começa, ou melhor, utilizando essa ontologia, ele cria as classes, classe de artigo, classe de autor, classe se tem autor, que é de artigo para autor, certo? Que na verdade isso daí depois vai se tornar um object property, se não estou meramente enganado. Classe artigo definição com erro. O que que acontece? A partir desse momento, criamos subclasse do artigo, certo? Como dá para ver. E fizemos 3 subclasses. Com erro, um único autor e múltiplos autores. Por quê? Se ele tem um único autor, beleza, só para saber. Múltiplos autores, beleza, é só categoria diferente. E com erro, é até uma parte que o próprio artigo, da parte teórica, fala que ele teve que tirar quase 1%, porque ou estava sem autor, ou estava sem o código. Então, como é um exemplo simples, colocamos sem o autor, tá? Poderia colocar sem o código, enfim, mas como a gente está trabalhando só com artigo e autor, tá aí como com erro, certo? Aqui tem a parte de equivalência. O com erro seria se ele fosse artigo e não tivesse nenhum autor para ele. Equivalência de único autor, artigo, e se tiver autor, exatamente um autor, e de múltiplos autores, artigo, e se ele tiver autor, no mínimo 2 autores, certo? Beleza. Aqui embaixo a gente cria os indivíduos para o autor. Flávio, autor Flávio. Rodrigo, autor Rodrigo. Fábio, autor Fábio. E aqui, mais embaixo, a gente cria o artigo na classe artigo referenciando os autores, certo? Artigo 1, artigo para o autor Flávio. Artigo 2, que é o artigo para o autor Rodrigo e Fábio, só um exemplo. E artigo 3, que seriam artigos com nenhum autor, certo? E logo em seguida, salvo o RDF. Com o RDF salvo, temos esse mapa daqui, certo? Ele, novamente, autor apontando para os 3 artigos, tudo isso permanecendo. Inicio o reason, acabei executando o reason. Quando eu venho aqui, pronto, artigo definição 1, que ele só tem um autor, tá aqui, único autor. Deixa eu até expandir aqui um pouco mais essa tela. Artigo 2, múltiplos autores. E artigo 3, com erro. Na parte ontográfica, como ele, utilizando o reason, ele não mostra exatamente os autores, tipo artigo 1, se ele seria o único autor ou não. Ele não mostra porque é a parte do reason, mas a gente consegue ver exatamente funcionando essa parte. Inclusive, só para a nível de curiosidade, aqui, ó, como é que está simples, mas a parte do reason funciona perfeitamente, todos os indivíduos, e o object property que eu tinha falado anteriormente, que é para se ter autor, tá aqui, ó, de artigo para autor, de domínio para o range, tá bom? Muito obrigado.